Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo, nós estamos aqui para mais uma IBD em Foco. Pois bem, meus queridos, lição de número 2, sobre ataques e ameaças diárias. E nós vamos dar continuidade aqui à nossa revista, Conectar Mais Jovens. Nós estamos trabalhando esse tema aqui, ó, batalha espiritual, uma guerra a ser vencida diariamente. E na introdução da lição de número 1, a gente trouxe ali uma dinâmica para ilustrar não só a lição de número 1, mas para ilustrar toda essa revista. Que é aquela dinâmica, eu acho que todos nós conhecemos, que é aquela brincadeira, o cabo de guerra. Então, se você não participou dessa aula, não foi você que deu a lição de número 1, ou aí você sabe que o professor não passou essa dinâmica, ainda dá tempo de você, nessa lição 2, fazer essa dinâmica com ele. Você vai precisar de uma corda para você fazer aquele cabo de guerra. E aí você acessa lá a lição de número 1, lá no começo eu explico qual é o objetivo dessa dinâmica. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lição de número 1, os primeiros minutos ali você acessa. Nós vamos estar explicando como que funcionaria essa dinâmica para a gente trabalhar não só a lição de número 1, mas também todas as 3 lições para falar sobre essa questão da batalha espiritual. Nós hoje vamos para a lição de número 2, nós vamos falar um pouquinho sobre os ataques e ameaças diárias. E aí a gente vai trabalhar dentro dessa lição essa dinâmica aqui, cuidado com as aparências. Então você vai pegar aí uma maçã, se você não tiver uma maçã, pode ser uma imagem, vai pegar uma fotografia, uma imagem, levar ela numa cartolina, leva essa imagem aí no seu computador, enfim, em algum lugar que você consiga levar essa imagem, ou então levar uma maçã fisicamente. Eu estou sem nenhuma aqui, senão eu traria uma também aqui para vocês. E vocês vão pegar essa maçã e mostrar uma face dela. Essa maçã, nessa primeira face, vai estar bem bonita, bem vistosa e apetitosa. Só que por detrás dessa maçã, aqui na parte de trás da maçã, onde só você está vendo, aí você vai ter pegado essa maçã, vai fazer um furo nela, vai abrir ela um pouco e vai colocar ali alguma coisa escura, pode ser borra de café. Você vai colocar alguma coisa que fique preto ali, escuro, que fique manchado ali. Então eles vão estar vendo essa primeira face da maçã e você vai explicar, olha só como é que essa maçã é apetitosa, olha só como é que essa maçã é saborosa, olha só como ela é aos olhos, a gente, né, se agrada muito olhando para essa maçã. Mas e vocês todos participariam se eu desse uma maçã dessa para cada um, sim ou não? Aí as pessoas provavelmente vão levantar as mãos e dizer sim, eu participaria. Depois você vai pegar essa maçã então e vai virar ela para essa face que está com essa borra de café, que está com essa mancha que você provocou nessa maçã. E você vai dizer, olha só, é uma maçã que aparentemente estava bonita, né? Uma face dela estava perfeita. Só que essa outra metade dessa maçã, ela está podre, ó. Então ela está estragada. Então a gente, muitas das vezes, não consegue ver aquilo que está oculto, né? A gente não consegue enxergar aquilo que está escondido. E assim também é o inimigo das nossas almas. Assim é esse mundo maligno e caído. Muitas vezes ele apresenta algo para nós aparentemente bom, aparentemente apetitoso. Só que no final de tudo, a gente vai perceber que aquilo era só engano. E aí você pode trazer uma imagem de uma maçã sadia e a outra face dela é uma maçã estragada, para mostrar para eles que muitas das vezes o inimigo não vai vir de cara mostrando a podridão e a sujeira que ele é. Ele vai vir muitas das vezes mostrando o lado bom, o lado apetitoso. E é justamente isso que nós vamos ver aqui no nosso texto de referência, em Gênesis 3, 1, 7, quando ele vai induzir Eva a pecar contra Deus, ele vai mostrar o lado apetitivo do pecado, o lado saboroso daquele fruto, o lado aprecioso, o apreciável daquele fruto.
mas que no fim, ou a outra face que estava escondido, será terrível para esse casal, Adão e Eva, que pecaram contra Deus, e assim hoje nós sofremos essas consequências ainda. Gênesis 3, 1, 7, nosso texto de referência da lição, diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. E ele continua sendo astuto. O diabo continua sendo muito esperto. Um general de guerra, né, digamos assim. Ele é um cara habilidoso, é um ser astuto, um ser estrategista, um ser que não desiste de desviar os homens de Deus, que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, a serpente pergunta para a mulher o seguinte: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí a Eva responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. Olha só como que ele começa a induzir o erro em Eva. A serpente respondeu: é claro que vocês não morrerão. Que história é essa de inferno? Que história é essa que Deus vai condenar os homens? Que história é essa que Deus vai afastar vocês? Vocês vão morrer? Que história é essa? Vocês certamente não vão morrer. É claro que não. E Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Depois de todo esse papinho de Satanás, toda essa conversa mole do diabo, olha o que aconteceu no coração de Eva. A mulher viu, ela começou a notar que aquele fruto era saboroso. Depois de ter recebido indução da serpente, depois de ser induzida por Satanás, aí ela agora começa a ver que o fruto, que a árvore era linda, que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. A serpente, o mais astuto de todos os animais, conseguiu lançar essa seta no coração de Eva. Assim tomou o fruto e o comeu. Então a gente percebeu aqui que a primeira coisa que ela fez foi desejar. Mas ela só desejou, ela só saboreou na sua mente aquele fruto depois que a serpente induziu a sua mente a desejar aquilo. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiras, uma às outras para se cobrirem. Por isso a ilustração da maçã, né? A gente levar essa maçã, é importante que a gente leve um fruto mesmo, faça essa ilustração assim, de pegar uma face da maçã, deixar ela perfeita, e na outra face da maçã, a gente pegar e colocar ali uma borra de café, com alguma coisa que represente a maçã estar podre ou ela estar estragada. É importante a gente fazer isso, porque visualmente a gente percebe na cara o tanto que Satanás é astuto. Depois de toda essa mascaragem que ele fez, aí a Eva come, o Adão come, e quando eles comem, ó, como que mágica, os olhos deles se abriram. Agora o diabo mostrou para eles qual era o real significado de ter pecado contra Deus. Já era tarde demais. Dali para frente foram só as consequências que eles tiveram que arcar. E até hoje nós, a humanidade, pagamos um preço caríssimo por pecarmos contra Deus.
Olha o que diz aqui a nossa introdução. Sofremos diariamente ataques do adversário de nossa alma. Além do diabo, a nossa carne também nos incita para o mal. Portanto, é imperativo permanecer fiel e de pé para não cairmos em combate. Gente, é tão sério isso que eu fiz a questão de fazer a leitura do texto e fazer essa dinâmica com vocês aqui. Trazer primeiro a dinâmica da maçã e depois fazer a leitura com vocês, trazendo esses detalhes. Porque imagina, a Eva ainda não havia pecado, havia pureza no coração daquela mulher ainda. O Adão não havia pecado, havia pureza no coração deles. E mesmo assim eles cederam às tentações de Satanás. Tu acha, professor, você que está me ouvindo, ou o aluno que está acompanhando esse canal, você acredita realmente que nós, se não tomarmos cuidado, o diabo não pode nos derrubar? Então essa é a pergunta que eu quero que você leve para os jovens. Porque muitas vezes o jovem ele acha que ele nunca vai ser abatido, ele acha que ele é forte demais, ele é desbravador demais, ele é muito cheio de energia, e nós somos os pais careta, você que é pai, o professor, o pastor, vocês são muito careta, vocês não sabem de nada, nós é que sabemos de tudo. E aí a gente vai perceber que a vida vai ensinar o tanto que a gente tem que tomar cuidado com esse inimigo astuto, sorrateiro que vem, né, com um sapatinho de algodão. Mas depois que ele seduz e engana, ele mostra outra face. E aí já vai ser tarde demais. E a gente conhece muitas histórias de jovens que, infelizmente, não tomaram cuidado com a sua vida espiritual e hoje estão tombados. Hoje são adultos, casados, têm família, mas espiritualmente caíram da fé. Porque não vigiaram, porque não tomaram cuidado, não olharam para esse adversário e se municiaram das armas espirituais. E aí a importância da dinâmica que a gente fez do cabo de guerra, para a gente sempre voltar. Então, naquele cabo de guerra, se a gente não municiar o lado do bem, o lado do espírito, o lado dos anjos, o lado de Deus, o lado do bem, se a gente não se municiar com a oração, com o jejum, com a leitura da palavra, sabe, com a frequência nos cultos, se a gente não se municiar disso, gente, se a gente passar o dia inteiro alimentando a carne com mentira, com pecado, com orgias, com blasfemas, com palavrões, com amizades indecentes, a gente passa o dia inteiro com aquilo, a gente está alimentando o lado do mal. Então, nessa guerra, nesse cabo de guerra, bem contra o mal, Satanás contra os anjos de Deus, se a gente não tomar cuidado, nós vamos perder feio essa luta. Então, precisamos vigiar diariamente. Então, quero exortar o seu coração aqui, você que acompanha o nosso canal, para que quando você for dar essa aula para os seus alunos, deixe Deus te usar, porque nós precisamos abrir os olhos dos nossos jovens, porque eles têm uma vida pela frente. E se não tomarem cuidado, é agora que o diabo quer derrubá-los, é nesse exato momento. Se eles atingem eles agora, eles vão perder a juventude inteira que poderia ter sido gastado na presença de Deus. Eu me converti aos 20 anos de idade. Então eu já perdi dos meus 0 ano de idade até meus 20 anos. Eu perdi um bom tempo da minha vida fora da presença de Deus. Mas depois que eu me converti dos 20 anos até o tempo que eu me casei com 28 anos, eu fiz a obra de Deus como jovem, como nunca. Mas muito acelerado, muitas coisas na oração, na evangelização, em liderança, pregando, dando aula, sabe, fazendo cursos, aprendendo, ensinando. Foram 8 anos como jovem que eu fiz a obra de Deus numa velocidade, numa tenacidade, numa garra muito grande. Porque eu sabia que eu havia perdido um bom tempo da minha vida fora da presença de Deus e agora eu queria, de alguma forma, compensar esse tempo. E eu fui muito feliz com isso.
Muitas coisas boas eu vivi na minha juventude, ainda como jovem, na presença de Deus. E aquilo que eu fiz naquele período, até hoje eu estou colhendo os frutos daquele período maravilhoso que passei como jovem, na minha juventude, na casa do Senhor. Então vale a pena a gente conversar com os nossos jovens, usar essa lição para mostrar para eles que esse é um tempo que eles têm que alimentar o lado espiritual, vigiar, porque a serpente vai tentar de todo jeito nos derrubar. E não existe homem inderrubável. Não existe homem que seja incaível. Não existe ninguém assim. Existem aqueles que vão fugir da aparência do mal, vão buscar a presença de Deus, vão vigiar 24 horas para não cair em tentação. Amém? Tópico de número 1, a realidade do pecado e da culpa. Adão foi expulso do Éden porque pecou contra Deus. Ele recebeu uma ordem direta do Senhor, mas mesmo assim o desobedeceu. O tentador o induziu ao erro, fazendo-o transgredir a lei do Senhor. O que é o pecado? Esse tópico número 1 ele é bem interessante, que ele vai trazer justamente a origem do pecado na raça humana, né? O homem até então não tinha culpa, ele tinha paz com Deus, ele tinha um relacionamento direto com Deus. Mas com a entrada do pecado, o homem se desviará de Deus, vai errar o alvo, vai se perder da presença de Deus. E como consequência vai ganhar esse sentimento de culpa, de que transgrediu, de que falhou contra Deus, de que, sabe, se afastou de Deus. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Se afastou, vacilou, caiu, tropeçou. Esse é um sentimento terrível que o pecado traz, né? Um sentimento de culpa. E nós vamos ver isso nesse tópico de número 1. O que é o pecado? A Bíblia utiliza uma quantidade considerável de palavras para se referir ao pecado. Mas no Novo Testamento, um termo é utilizado de forma abrangente e expressa a cerne da questão. O vocábulo grego amartia, que tem a conotação de errar o alvo. Segundo a teologia, pecado é qualquer falta de conformidade com ou transgressão de qualquer lei de Deus, dada como regra à criatura racional. Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção, e o pecado é a quebra dessa direção. Então Deus ordena, não comam. Aí ele foi lá e comeu. Ele se desviou da lei do Senhor, da ordenança do Senhor. Era uma só ordem que Adão e Eva tinham no jardim: não comam dessa árvore, especificamente dessa, não comam. Todas as outras está livre, mas essa vocês não podem comer. E exatamente quando ele come desse fruto, ele se desvia do alvo de Deus, ele erra o alvo. Então essa palavra pecado tem esse sentido de ter Adão errado o alvo, se desviado do objetivo que Deus deu a ele. E aí o que acontece? Como consequência da queda, 1.2, a culpa como resultado do pecado. Aí vem esse sentimento terrível, que é o sentimento de culpa. O pecado tem ligação direta com a transgressão da lei devido à liberdade humana e, como consequência, resulta na culpa. Com isso, ao se referir à lei, o apóstolo Paulo assevera que ela é boa e espiritual, pois expressa o elevado padrão da santidade de Deus. Através dela é que o povo de Israel sabia quando cometia alguma falha. Para os gentios, entretanto, a própria consciência trazia-lhes a culpa. Podemos então dizer que a culpa é uma condição posterior ao erro, ainda mais quando o conhecemos através de leis e ordenanças. Muitas pessoas vivem com um sentimento de culpa e inquietação, que são resultado de uma atitude de rebeldia contra Deus, seja em atos ou até mesmo por meio de pensamentos. Segundo Wayne Grudem, um cristão nunca deve dizer esse pecado me derrotou, eu desisto, pois dizer isso é deixar o pecado reinar em nosso corpo, é admitir a derrota e negar a verdade das Escrituras que dizem: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Traduzindo essa parte final dessa frase do Wayne Grudem, a gente precisa alimentar o homem espiritual. A gente está vivo novamente, a gente tem
obviamente que depois da queda a gente recebeu nesse corpo amortecido pelo pecado, nesse corpo atingido pelo pecado, a gente tem muitas limitações. Mas a palavra de Deus diz que agora nós nascemos de novo em Cristo e nós temos totais condições de vencer o pecado. Mas o problema é que a mesma ordem dada para Eva, os mesmos requisitos que Eva tinha que ter para vencer a serpente, nós temos que ter hoje. O diabo é o mesmo, Satanás é o mesmo astuto. E a gente precisa tomar cuidado para não transgredir contra Deus. Então eu já morri para o pecado. Como que eu vou viver para o pecado se eu já estou morto para ele? É o que o apóstolo Paulo diz. Nós agora vamos viver para Deus, vamos olhar para o céu. Aqueles que já ressuscitaram com Cristo têm que olhar para as coisas do alto. Colossenses 3:1. Nós vamos olhar para as coisas de Deus, vamos viver as coisas de Deus, as coisas deste mundo, as coisas que vão gerar alimento para essa carne. Eu não quero, eu vou rejeitá-las, porque eu sei que se eu não alimentar o homem espiritual, eu posso sucumbir, eu posso cair. Então essa é a nossa responsabilidade hoje, né? Nós somos cristãos, somos salvos. O pecado, ao nos atingir, vai causar esse sentimento de culpa e muitos, de vez de se arrependerem, eles se entregam de vez e falam, já que eu não consigo vencer o pecado, vencer a minha carne, então eu vou me arrebentar aqui mesmo, eu vou me deixar ser vencido. Não, jamais. A palavra de Deus diz que nós não podemos viver no pecado, porque para ele nós já morremos. Glória a Deus. Número 2, tentação e provação. Então o tópico 2 agora vai trabalhar essa diferença entre tentação e provação, né? Nós vamos passar pelos dois. Nós crentes vamos ser tentados, a questão do pecado, do mundo, da carne, e nós vamos ser provados. Nossa fé vai ser fortalecida, vai ser testada, colocada a fogo. Então nós vamos ver essa diferença aí no tópico de número 2. A tentação tenta tirar o pior do homem, enquanto a provação tende a nos aperfeiçoar. 2.1. O que é a tentação? É imprescindível falar sobre tentação para que possamos entender que ser tentado é diferente de pecar. Jesus também foi tentado, mas não pecou. O pecado tem como protagonista Satanás ou os próprios desejos carnais. A tentação tem como finalidade levar o homem ao erro, desviando do seu propósito original estabelecido por Deus, visando algum tipo de prazer ou de lucro. A palavra nos afirma que ninguém é tentado acima de suas próprias forças e que Jesus, por ter sido tentado, pode nos socorrer em nossas fraquezas. Ante a tentação, precisamos vigiar e orar, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Eva passou quando a serpente estava induzindo, aquilo ali é tentação. Aquilo ali não foi uma prova, Deus não estava provando Eva. Então por isso que ele fala que a diferença entre tentação e provação, em muitos aspectos, a gente até tende a se confundir. Mas a tentação está voltada para nos derrubar, para nos fazer transgredir contra Deus, para nos trazer esse sentimento de culpa que vem após o pecado. Então a gente é tentado, cede à tentação, recebe como consequência do pecado um sentimento de culpa, isso nos abate e a nossa tendência é se afastar de Deus. Percebam, qualquer pessoa que transgrediu, que pecou, que cedeu à tentação, qual é a primeira reação dela? É se afastar, é se esconder de Deus. Lembra o que aconteceu com Adão? Adão, onde tu estás? Adão, cadê você, Adão? Senhor, eu estou nu e eu estou escondido. Diz Adão, mas quem falou que você está nu? Quem falou, Adão, que você está nu? Então, o sentimento de culpa fez com que ele se escondesse de Deus. Então, esse é a consequência da tentação, é quando a gente cede a ela e peca contra Deus, a gente vai se afastar de Deus. A provação é diferente, a gente vai ver agora no 2.2. Características da provação. Existe uma linha muito tênue entre a provação e a tentação, tendo em vista que, por vezes, nas línguas originais, se usa a mesma palavra para ambos
Outros sim, enquanto a tentação está relacionada ao prazer e ao lucro, a provação tem como finalidade provar a fé. Podemos observar a provação de Abraão, de Jó, de Daniel e do próprio fiel. A provação também pode ser entendida como adversidade, tribulação ou mesmo prova. Diferentemente da tentação, que é uma inclinação para o mal, a provação tem como objetivo a aprovação de Deus. Então, essa é uma das principais características aqui da provação. A gente vai ser provado, a nossa fé vai ser testada e o objetivo não é nos derrubar, é nos fazer vencer essa fase e crescer de fase, passar de fase. Nós que já antigamente, quando éramos mais jovens, a gente jogava, né, os joguinhos, os videogames. Qual era a característica de um jogo? A gente tem que passar de fase. E aí a provação da fé tem esse objetivo. A gente ali é provado, passa por todas aquelas turbulências daquela fase para a gente passar para a próxima fase. E quando a gente passa de fase, o que acontece com a gente? A gente está mais experiente. Agora, os erros que a gente cometeu na primeira fase ali, a gente não vai cometer mais no segundo. A gente vai estar mais experiente. E para que a gente esteja aqui e fique nessa segunda fase, a gente vai precisar ter passado pela primeira fase. Então é assim a vida cristã. A gente é provado, passa de fase. Aí depois vai ser provado naquela segunda fase, vai passar de fase. E depois a gente vai ser provado naquela segunda fase, vai para a terceira fase, até que o Senhor volte e a gente possa então estar com Ele eternamente. Já a tentação não, a tentação vem para nos derrubar, trazer o sentimento de culpa e nos afastar de Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A melhor tradução aqui é provação e não tentação. Por isso, não tem Deus, pois Deus não tenta e não pode ser tentado. Logo, a provação serve para nos fortalecer e nos refinar, assim como o fogo refina o ouro. Amém? Então, a questão da palavra provação e tentação, ela é bem assim, próxima uma da outra quando a gente lê alguns textos, que inclusive tem alguns textos, se você ler em alguma versão, ele está com a palavra tentação. Tem outras que já está com a palavra provação. Mas se a gente olhar o geral, como nós vimos aqui nesse tópico número 2, a gente vai perceber que tentação está virado para o lado do pecado, para derrubar o homem, para induzir o homem ao erro, para derrubá-lo. Então, essa é a parte que cabe a Satanás. Deus não, Deus vai provar a nossa fé, Deus vai provar a gente para que a gente possa crescer mais. Uma vez aprovado, a gente cresce. Lembra de quando você estudava? Então você estudava, quinta série, né? Antiga quinta série, hoje é o quarto ano. Então você está no quarto ano, aí você ali se esforça, 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 e você vai para o quinto ano. Aí você se esforça, 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 vai para o sexto ano. Aí você não passou naquele teste, não passou nas provas. O que acontece? Você vai fazer de novo aquela fase. Vai de novo fazer o quinto ano. Enquanto toda a sua turma passou de ano, está lá no sexto ano, você de novo está aqui no quinto ano. Porque você não aprendeu as lições, não passou nos testes, não foi aprovado. Então você precisa aprender para avançar, para passar de fase. Essa tem a ver com a provação. Deus vai nos provar sim, provar a nossa fé. Não vai nos provar além da medida que a gente pode ser provado. Vai provar exatamente o nosso limite. Muitas vezes, gente, a gente mesmo não conhece o nosso limite. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, Deus, mas eu vou sucumbir. Vai não. Porque se é Deus que está te provando, Ele sabe exatamente o tanto que você pode aguentar. Então aguenta mais um pouco, fique firme, daqui a pouquinho você passa de fase, vai ser aprovado por Deus e ó, sua fé vai estar refinada e purificada como o ouro. E aqui no tópico 3 a gente vai agora falar um pouquinho sobre juízo e morte. O ser humano foi criado com a capacidade de escolha. Logo, em suas escolhas, sejam atitudes corretas ou erradas, terão sempre uma consequência. 3.1, juízo sobre o pecador. O juízo é a sentença dada por Deus a todo aquele que transgride sua lei. A própria lei de Deus reflete sua santidade. Assim, todo pecado é uma afronta ao caráter santo de Deus,
Por isso, pecar é um ato de rebeldia e inimizade contra ele. Às vezes podemos perguntar por que Deus é tão rigoroso em relação à transgressão de sua lei e ao pecado. Para responder a essa questão, devemos entender que se Deus não levasse a sério a sua lei e não punisse rigorosamente a transgressão desta, ele estaria afirmando que não consideraria a sua lei algo sério. Todavia, o que ele faz é completamente o contrário. Leva muito a sério a sua lei, pois ele não brinca de ser Deus nem com sua santidade. Terrível é cair nas mãos do Deus vivo. 3.2, a morte é o resultado do pecado. A morte é o resultado do juízo de Deus sobre o pecado humano. É uma condição de separação, sendo que a morte física é o esfacelamento da estrutura humana, a separação do corpo, da alma e do espírito, da mesma forma que a morte espiritual é a separação do homem com Deus. A morte eterna, chamada também de segunda morte, é a separação eterna da presença de Deus. A morte representa a condição de desvio e depravação máxima, pois mostra o quanto o ser humano se desviou do projeto original de Deus. No entanto, damos graças a Deus, pois Jesus morreu a nossa morte, pagou o preço do nosso pecado. E através de sua graça voltamos a ter acesso à presença de Deus e viver a vida eterna. Esse tópico número 3, Deus propõe para nós a vida, estabelece a sua lei. Então, através da sua lei, a gente tem um parâmetro mínimo, gente, para viver. Se a gente obedecesse a lei de Deus, toda a lei de Deus, a gente teria um parâmetro bacana para viver, os homens em sociedade. Mas a questão toda é porque o homem caiu, o homem transgrediu contra Deus. E agora ele já não consegue mais viver de acordo com a lei de Deus. Mas a lei de Deus tem que ser estabelecida, é o parâmetro, é essa linha mínima que Deus estabelece para a convivência dos homens. Entre os homens e os homens, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a fazenda do teu próximo, não matarás. E essa relação também nossa para com Deus. Honra o Senhor teu Deus, honra o Senhor, não adora outros ídolos. Então essa relação homens com homens e essa relação homens com Deus, ela é estabelecida pela lei de Deus. É um parâmetro que Deus estabeleceu. Uma vez o homem transgredindo isso, ele vai morrer. Hoje nós estamos na nova aliança, nós estamos em Cristo. E em Cristo nós só não morremos por causa que Cristo cumpriu a lei por nós. Por isso nós devemos ficar agarrados a Cristo. Mas mesmo assim, esses parâmetros continuam valendo para nós. A gente continua tendo que adorar a Deus e não construir para nós ídolos. A gente continua tendo que deixar de desejar a mulher do próximo, as coisas do próximo. A gente ainda continua proibido de matar, de roubar, de furtar, de cometer esses pecados. A gente continua, mas só que para nós é difícil, porque essa linha, para nós que ainda carregamos essa consequência do pecado em nós ainda temos a dificuldade de cumprir a lei de Deus. Por isso, nós precisamos de ferramentas espirituais, oração, jejum, consagração, meditação na palavra de Deus. Nós temos hoje a presença do Espírito Santo não vindo como conta-gotas na nossa vida, mas nós temos ele como habitante do nosso corpo, nós possuímos a presença do Espírito Santo, então nós temos todas as ferramentas para andar com Deus e viver em comunhão uns com os outros. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa conclusão que nós vamos trazer agora para a lição é Jesus quem nos sustenta na caminhada, e mesmo que as forças das trevas tentem nos abater ou que venhamos a tropeçar e até mesmo cair, é Ele quem nos levanta e nos põe de pé, pois tem cuidado de nós. Amém, meus queridos? E aí nesse próximo slide eu coloquei aí, se você precisar dessa lição, desses slides, aqui achou bacana, então pede aí em heraldeiras@gmail.com que eu mando para você. Só me fala se é dos jovens ou é dos adultos, porque a gente também grava a lição dos adultos, então me especifica lá. Pastor Heraldo, eu preciso da lição dos jovens, dos slides, ali me manda, por gentileza, tá bom? E a gente manda para você aí por e-mail. E a próxima lição, nós vamos trabalhar o inimigo no espelho. Uma lição também tá para lá de especial. Nós vamos trabalhar
pouquinho essa questão, dá para trabalhar algumas dinâmicas aí com essa lição. Então, se liga aí, se inscreve no canal para que você possa receber a notificação assim que a gente lançar essa nova lição, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.